Existem vinganças que levam meses. Outras, anos. Mas a vingança de Pierre Picaud levou décadas. E foi tão meticulosa, tão perfeitamente executada, tão devastadora, que se tornou a inspiração para a maior história de vingança já escrita na literatura mundial. Porque quando Alexandre Dumas leu os autos policiais reais desse caso no início do século XIX, ele percebeu que estava diante de algo extraordinário. Uma história tão improvável, tão cinematográfica, tão repleta de reviravoltas, que parecia ter saído da imaginação de um romancista brilhante. Mas não. Aquilo era real, absolutamente real. E muito mais sombrio do que qualquer ficção ousaria ser. Pierre Picaud era um homem comum. Nascido em família modesta no sul da França, trabalhava como sapateiro em Nimes. Não era rico. Não era poderoso. Não tinha influência política ou conexões importantes. Era apenas um artesão honesto, tentando construir uma vida digna. E estava noivo. Apaixonado. Prestes a casar com a mulher que amava. O futuro parecia promissor. Simples, talvez, mas promissor. Ele tinha amigos próximos. Pessoas em quem confiava completamente. Pessoas com quem dividia suas alegrias, seus planos, seus sonhos. Entre eles estava Mathieu Loupien, seu melhor amigo desde a infância. Alguém que Pierre considerava praticamente um irmão. Alguém que conhecia cada detalhe de sua vida. E foi exatamente essa confiança que destruiu tudo. Porque Mathieu Loupien tinha um segredo. Um segredo sombrio, motivado por inveja pura e simples. Ele desejava a noiva de Pierre. Desejava a vida que Pierre estava construindo. E não suportava ver seu amigo feliz enquanto ele próprio amargava ressentimentos silenciosos. Então, Mathieu começou a tramar. E não tramou sozinho. Ele recrutou outros 3 homens. Solari, Chaubart e Alou. Alguns eram conhecidos de Pierre. Outros, apenas cúmplices dispostos a participar de algo terrível em troca de possíveis benefícios futuros. Juntos, esses 4 homens criaram uma mentira elaborada. Uma mentira tão bem construída, tão convincente, que mudaria o destino de Pierre Picaud para sempre. Corria o ano de 1807. A França estava sob o comando de Napoleão Bonaparte. E o país vivia tempos de extrema paranoia política. Traição era levada a sério. Muito a sério. Qualquer suspeita de conspiração contra o Império poderia resultar em prisão imediata, sem muito questionamento ou investigação aprofundada. E foi exatamente isso que Mathieu Loupien e seus cúmplices exploraram. Eles forjaram evidências. Criaram cartas falsas. Plantaram documentos comprometedores. E denunciaram Pierre Picaud às autoridades como espião a serviço da Inglaterra, inimiga mortal da França napoleônica. A acusação era grave. Gravíssima. E as provas apresentadas pareciam convincentes o suficiente. Pierre foi preso. Arrancado de sua vida, de sua noiva, de seus planos. Jogado em uma cela úmida e escura. E o pior, ele não tinha ideia do porquê. Não compreendia a acusação. Não sabia quem havia feito aquilo com ele. Apenas sabia que sua vida havia acabado da noite para o dia. Durante 7 longos anos, Pierre Picaud apodreceu em uma prisão francesa. 7 anos de completa escuridão. 7 anos de solidão absoluta. 7 anos tentando entender o que havia acontecido. 7 anos de raiva crescendo lentamente, como fogo sob cinzas. Dentro da prisão, Pierre não estava completamente sozinho. Ele dividiu cela, em determinado momento,
com um padre italiano idoso. Um homem sábio, educado, que havia vivido muitas vidas antes de acabar ali. E esse padre, percebendo o sofrimento genuíno de Pierre, percebendo sua inocência evidente, decidiu ajudar. Eles conversaram durante meses. O padre ensinou Pierre a ler melhor. Ensinou-lhe sobre o mundo além das paredes da prisão. Ensinou-lhe paciência. Ensinou-lhe estratégia. E quando o padre sentiu que sua própria vida estava chegando ao fim, ele revelou algo extraordinário. Ele tinha um tesouro escondido. O padre italiano havia sido, em vida anterior, homem de posses consideráveis. E antes de ser capturado, havia escondido sua fortuna em local seguro. Ele não tinha herdeiros. Não tinha família. E estava morrendo lentamente naquela cela fria. Então, ele fez algo que mudaria tudo. Ele contou a Pierre exatamente onde o tesouro estava escondido. Deu-lhe mapas detalhados. Instruções precisas. E fez Pierre prometer que usaria aquela riqueza sabiamente. Pouco tempo depois, o padre morreu. E Pierre Picaud ficou ali, trancado naquela cela, segurando um segredo que poderia transformar completamente sua vida. Se ele conseguisse sair. Se conseguisse sobreviver. Se conseguisse alcançar aquele tesouro. Em 1814, 7 anos após sua prisão injusta, as coisas mudaram drasticamente na França. Napoleão caiu. O regime mudou. E muitos prisioneiros políticos foram liberados em uma anistia geral. Pierre Picaud estava entre eles. Ele saiu da prisão um homem completamente diferente. Magro. Marcado. Envelhecido prematuramente. Mais vivo. E mais importante, livre. A primeira coisa que Pierre fez foi investigar. Precisava entender o que havia acontecido. Quem havia destruído sua vida. E por quê? Levou tempo. Mas eventualmente, a verdade veio à tona. Através de conversas cuidadosas, investigação paciente e alguns subornos estratégicos, Pierre descobriu tudo. Mathieu Loupian. Solari. Chaubard. Alu. 4 nomes. 4 homens. 4 traidores que haviam roubado 7 anos de sua vida por pura inveja e maldade. E Pierre sentiu a raiva explodir dentro dele como nunca antes. Mas ele não agiu impulsivamente. Ele se lembrou dos ensinamentos do padre italiano. Paciência. E estratégia. Planejamento meticuloso. Ele viajou até o local indicado nos mapas. E encontrou o tesouro exatamente onde o padre havia dito. Era real, completamente real, moedas de ouro. Joias. Valores consideráveis. Riqueza suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas Pierre Picaud não queria conforto. Ele queria vingança. E com aquela fortuna em mãos, ele começou a planejar a destruição mais elaborada, mais paciente, mais devastadora que alguém já executou na história real. Pierre desapareceu completamente. Mudou de nome. Mudou de aparência. Deixou crescer a barba. Mudou a forma de se vestir. Tornou-se irreconhecível. E começou a estudar seus alvos. Um por um. Aprendeu tudo sobre eles. Onde moravam. O que faziam. Quem eram suas famílias. Quais eram suas fraquezas. Seus medos. Seus segredos. E então, lentamente, começou a agir. O primeiro alvo foi Solari. Pierre descobriu que ele havia se tornado comerciante.
Tinha negócios razoavelmente prósperos. Uma família. Reputação estabelecida na comunidade. Pierre infiltrou-se no círculo social de Solari usando sua nova identidade. Tornou-se seu amigo. Ganhou sua confiança. E então começou a sabotar seus negócios de dentro. Pequenos erros aqui. Informações vazadas ali. Acordos desfeitos. Fornecedores perdidos. Levou tempo. Mas eventualmente, Solari faliu completamente. Perdeu tudo. Sua empresa. Sua casa. Sua reputação. E Pierre assistiu de longe, sem revelar quem realmente era. Mas não parou por aí. Porque falência financeira não era suficiente. Pierre queria destruição total. Ele começou a espalhar rumores cuidadosamente elaborados sobre Solari. Rumores sobre desonestidade. Sobre trapaças comerciais. Sobre dívidas não pagas. A reputação de Solari, já abalada pela falência, foi completamente destruída. Ninguém mais confiava nele. Ninguém mais queria fazer negócios com ele. Ele se tornou pária social. E então, quando Solari estava no fundo do poço, completamente quebrado financeira e emocionalmente, Pierre revelou quem ele realmente era. E imagine a cena. Imagine Solari, sentado em algum quarto miserável, quando um homem que ele conhecia como amigo remove o disfarce e mostra seu verdadeiro rosto. Pierre Picaud. O homem que ele havia traído anos atrás. O homem que ele acreditava estar destruído para sempre. Mas ali estava ele. Rico. Poderoso. Vitorioso. E Solari entendeu, naquele momento horrível, que tudo que havia acontecido com ele não foi coincidência. Foi vingança meticulosamente planejada. Solari morreu pouco tempo depois, completamente arruinado e desesperado. Alguns dizem que foi suicídio. Outros, que foi simplesmente o peso do desespero que destruiu sua saúde. E Pierre Picaud passou para o próximo nome da lista. Chaubart foi o segundo. E a destruição dele seguiu padrão similar, mas com variações cruéis. Pierre descobriu que Chaubart tinha filhos. E decidiu usar isso contra ele. Ele começou a interferir nos casamentos arranjados dos filhos. Sabotou oportunidades de negócios familiares. Criou escândalos sociais que mancharam o nome da família inteira. Chaubart assistiu impotente enquanto tudo que havia construído desmoronava. Sua fortuna desapareceu. Seus filhos foram socialmente rejeitados. Sua esposa o abandonou, incapaz de suportar a vergonha. E quando Chaubart estava sozinho, quebrado e sem nada, Pierre revelou-se. A reação foi de horror absoluto. Chaubart não conseguia acreditar. Como era possível? Como aquele sapateiro simples que eles haviam destruído anos atrás conseguiu retornar com tanto poder? Mas Pierre não explicou. Apenas sorriu. E desapareceu novamente. Chaubart morreu pouco tempo depois, dizem que enlouquecido pelo remorso e pelo medo. Alut foi o terceiro. E para ele, Pierre reservou tortura especialmente elaborada. Ele descobriu que Alut havia se tornado figura respeitável na política local. Tinha ambições de crescer ainda mais. Pierre infiltrou-se nos círculos políticos. Começou a trabalhar nos bastidores. E sistematicamente destruiu cada oportunidade que Alut tinha de avançar. Toda vez que Alut estava prestes a conseguir promoção importante, algo acontecia. Documentos desapareciam. Escândalos surgiam. Acusações eram feitas.
e Alut via suas ambições sendo esmagadas repetidamente. Levou anos. Mas eventualmente, Alut perdeu tudo que tinha conquistado. E quando estava no ponto mais baixo, Pierre revelou-se. A expressão no rosto de Alut, dizem testemunhas, foi de terror puro. Ele implorou perdão. Tentou explicar que havia sido jovem, estúpido, influenciado por Mathieu. Que se arrependia profundamente. Mas Pierre não estava interessado em desculpas. Ele havia esperado tempo demais. Sofrido demais. E vingança não aceita arrependimento tardio. Alut morreu em circunstâncias misteriosas pouco depois. Alguns dizem que foi assassinado. Outros, que morreu de medo genuíno. E finalmente, restava apenas Mathieu Loupier, o arquiteto da traição. O homem que havia iniciado tudo. Para Mathieu, Pierre guardou a destruição mais elaborada, mais cruel, mais completa. Ele descobriu que Mathieu havia se casado. Tinha família. Tinha filhos. Havia construído vida confortável usando, ironicamente, parte da fortuna que havia roubado ao casar-se com a antiga noiva de Pierre após sua prisão. E Pierre decidiu destruir absolutamente tudo. Ele começou atacando os negócios de Mathieu de forma ainda mais sofisticada que os anteriores. Sabotagem financeira em nível extremo. Mas não parou aí. Ele foi além. Começou a atacar a família. Pierre seduziu a esposa de Mathieu. Não por desejo, mas por estratégia. Criou escândalo público imenso que destruiu a reputação familiar completamente. Ele arruinou financeiramente os filhos de Mathieu antes mesmo que se tornassem adultos, garantindo que eles nunca teriam as oportunidades que o pai teve. E durante todo esse processo, Mathieu não sabia quem estava por trás. Ele apenas via sua vida desmoronando de formas cada vez mais elaboradas e cruéis. Quando Pierre finalmente revelou sua identidade, Mathieu entrou em colapso total. Ele caiu de joelhos. Chorou. Implorou. Tentou todas as formas de negociação possíveis. Mas Pierre era implacável. Ele havia esperado décadas por aquele momento. E nada que Mathieu dissesse faria a diferença. Mathieu Loupier morreu arruinado, sozinho, odiado até pela própria família que o culpava pela destruição que havia caído sobre todos. E Pierre Picard, finalmente, sentiu que sua vingança estava completa. Mas a história não terminou simplesmente assim. Porque vingança, mesmo quando perfeitamente executada, cobra preço. Pierre havia passado décadas obcecado. Décadas planejando. Décadas executando. Ele havia se tornado a própria vingança. Não tinha mais vida além disso. Não tinha mais propósito além disso. E quando terminou, quando não havia mais ninguém para destruir, ele percebeu algo horrível. E estava vazio. Completamente vazio. As autoridades eventualmente começaram a investigar as mortes suspeitas. E embora Pierre tivesse sido extremamente cuidadoso, eventualmente pistas foram encontradas. Testemunhas começaram a conectar pontos. E o caso chegou aos tribunais. Os autos policiais detalhavam tudo. A prisão injusta de Pierre. Os 7 anos perdidos. O tesouro do padre italiano. E a vingança meticulosa que se seguiu. Era história extraordinária. Perturbadora. Fascinante. E foi exatamente esse processo criminal que chegou às mãos de Alexandre Dumas anos mais tarde. Dumas estava procurando inspiração para novo romance. E quando leu os documentos do caso Picard, ficou absolutamente fascinado.
Ali estava tudo que uma grande história precisava. Injustiça brutal. Prisão inesperada. Tesouro escondido. E vingança elaborada durante décadas. Mas Dumas era escritor brilhante. Ele percebeu que precisava transformar aquela história real em algo ainda maior. Algo mais épico. Algo que tocasse o coração dos leitores de forma profunda. Então ele pegou a estrutura da história de Pierre Picaud e recriou completamente. Mudou nomes. Mudou locais. Adicionou elementos românticos. Desenvolveu personagens complexos. E criou não apenas história de vingança, mas história sobre justiça, sobre redenção, sobre o preço que pagamos por nossas escolhas. E assim nasceu O Conde de Monte Cristo. Edmond Dantes era Pierre Picaud. A ilha de If era a prisão onde Pierre apodreceu. O abade Faria era o padre italiano. O tesouro de Monte Cristo era o tesouro real que Pierre encontrou. E a vingança elaborada contra seus inimigos era baseada, passo a passo, nas destruições reais que Pierre executou. Mas Dumas foi além. Ele deu ao seu protagonista algo que Pierre aparentemente nunca teve e redenção. No final do livro, Dantes percebe que vingança, embora doce, não traz paz verdadeira. E ele escolhe misericórdia, pelo menos para alguns. Era a liberdade artística de Dumas tornando a história mais palatável, mais esperançosa. Porque a realidade de Pierre Picaud era mais sombria. Pierre nunca encontrou paz. Nunca encontrou redenção. Ele simplesmente se consumiu na própria vingança até não sobrar nada. O Conde de Monte Cristo se tornou um dos maiores sucessos literários de todos os tempos. Traduzido para dezenas de idiomas. Adaptado incontáveis vezes para cinema, teatro, televisão. Considerado obra-prima absoluta da literatura mundial. E a ironia é que pouquíssimas pessoas sabem que aquela história épica foi baseada em caso real. Que Pierre Picaud realmente existiu. Que ele realmente passou 7 anos preso injustamente. Que ele realmente encontrou um tesouro. E que ele realmente passou décadas destruindo, um por um, todos aqueles que o haviam traído. A diferença é que, ao contrário de Edmond Dantes, Pierre nunca escolheu perdão. Nunca escolheu seguir em frente. Ele escolheu vingança completa, total, devastadora. E pagou o preço. Porque quando terminou de destruir todos os seus inimigos, quando finalmente estava sozinho com sua vitória, Pierre Picaud percebeu que havia se tornado exatamente aquilo que ele mais odiava. Alguém que destruía vidas. Alguém que causava sofrimento calculado. Alguém consumido por escuridão. Ele havia vencido. Mas havia perdido a si mesmo no processo. E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. Vingança pode ser executada perfeitamente. Pode ser planejada com genialidade. Pode até ser justificada. Mas sempre cobra preço terrível daquele que a executa. Pierre Picaud provou que vingança é possível. Que paciência e recursos podem destruir completamente qualquer inimigo, não importa quão protegido pareça estar. Mas ele também provou que vingança, mesmo quando bem-sucedida, deixa apenas vazio. E talvez seja por isso que Alexandre Dumas escolheu dar final diferente ao seu Conde de Monte Cristo. Porque ele entendeu que leitores precisavam de esperança. Precisavam acreditar que é possível vencer sem se perder. Que é possível obter justiça sem se tornar monstro. A realidade de Pierre foi mais dura. Mais honesta. Mais terrível. Ele conseguiu tudo o que queria. Destruiu todos que precisava destruir. E descobriu, tarde demais, que aquilo não trouxe paz.
Apenas mais escuridão. E essa, talvez, seja a vingança mais cruel de todas. A que você executa contra si mesmo, sem perceber, enquanto destrói seus inimigos,